Bom dia, pessoal. Sou o professor Rafael Cisne e hoje a gente vai abordar a anatomia óssea do quadril. O osso do quadril, aqui exposto para vocês, ele é uma junção de 3 unidades ósseas que a gente consegue visualizar melhor quando a gente observa a fossa do acetábulo. Essa fossa em forma de cálice, ela abriga exatamente o corpo dos 3 ossos, a junção desses ossos. Eu tenho aqui anteriormente o ilho, eu tenho aqui posterior inferiormente o isquio e eu tenho superiormente o ilho. Então eu tenho ilho, pubis e isquio. O ilium, né, é o que vai formar a crista e a projeção superior desse osso. O pubis, né, que se destaca anteriormente pela região pubiana da puberdade, se destaca anteriormente, e o isquio, que é uma região mais rugosa, que é onde nós sentamos sobre o isquio. Então eu tenho, novamente, pubis, isquio e ilho, né? Então eles vão se encontrar lateralmente nessa fossa conhecida como fossa acetabular. Então a gente vai abordar primeiramente a anatomia do ilho, né? O ilho, então, ele possui um corpo que forma parte dessa crista do acetábulo, né? O corpo do ilho, e ele possui a asa do ilho. A asa do ilho é toda essa projeção acima, né? Ela possui tanto uma fossa voltada para o interior da região pélvica, que é a fossa pélvica, a face pélvica dele, tanto uma face glútea, voltada para a região glútea, que vai dar origem e inserção para alguns músculos da região glútea. E aqui eu destaco nessa face 3 acidentes anatômicos, que são as linhas glúteas. Eu tenho a linha glútea anterior, a linha glútea posterior, eu tenho a linha glútea inferior. A linha glútea anterior e posterior, elas são destacadas posterior-superiormente. E a linha glútea inferior é destacada anterior-inferiormente. E elas se encontram, elas se destacam em direção a uma crista, que é chamada crista do ilho. Essa crista, ela segue superiormente toda essa região de maneira convexa. Ela se destaca de maneira convexa e ela acaba anteriormente e acaba posteriormente em 2 espinhas. A espinha anteriormente é chamada de espinha ilíaca antero-superior. E posteriormente ela acaba numa espinha chamada espinha ilíaca póstero-superior. Então, espinha ilíaca antero-superior e espinha ilíaca póstero-superior são acidentes anatômicos extremamente relevantes quando a gente imagina a anatomia do ilho. Espinha ilíaca antero-superior, ela se posiciona exatamente na altura da sínfise púbica, a junção entre os 2 ossos bilateralmente. E ele é um importante elemento, por estar se destacando anterosuperiormente, ela dá origem também a uma série de músculos importantes na região da coxa, né? Esse elemento também é muito importante quando a gente observa a posição anatômica coxo-femoral do indivíduo, né? Por conta da disposição do centro de gravidade. Ela tem que estar posicionada, alinhada com a sínfise púbica, né? Dado que a gravidade se destaca ao nível de S2, né? Então, espinha ilíaca antero-superior, crista ilíaca, espinha ilíaca póstero-superior. Mas se eu tenho uma antero-superior, eu vou ter uma antero-inferior. Se eu tenho uma póstero-superior, eu vou ter uma póstero-inferior. Então vejamos aqui. Abaixo da espinha ilíaca antero-superior, eu tenho espinha ilíaca antero-inferior. Abaixo da espinha ilíaca póstero-superior, eu tenho espinha ilíaca póstero-inferior. Ambas espinhas, né, eu tenho 4 espinhas ilíacas, né, antero-superior e antero-inferior, póstero-superior e póstero-inferior, elas vão dar origem a importantes músculos na região, e a póstero-inferior ainda a importante ligamento na região de relação sacroilíaca. Dentro dessa região da asa do ilíaco, a gente vê abaixo da espinha ilíaca póstero-inferior a formação de uma incisura, uma grande incisura, que é chamada incisura isquiática maior, que vai dar passagem aqui, quando há um fechamento de um ligamento, há uma passagem para a região posterior, a região glútea. Então essa aqui é a espinha ilíaca póstero
incisura isquiática maior, né, nessa região. Quando a gente vê aqui, então, a região da face pélvica do osso ilíaco, a gente vê que se destaca aqui uma região rugosa, né, que é a tuberosidade ilíaca, mas também uma região auricular, uma face articular, que é chamada de face auricular do ilho. Auricular porque assemelha-se à face de uma orelha. Então a gente observa aqui numa peça como a gente pode encontrar esses dois ossos unidos. Então eu vejo aqui a projeção que se dá através do sacro se destacando e formando essa articulação, importante articulação de grande suporte de carga, que é a articulação sacroilíaca entre a face auricular do ilíaco, na sua face pélvica, com a face auricular do sacro, né? Então aqui eu tenho a face auricular e aqui eu tenho a tuberosidade ilíaca, né? Da face auricular se destaca uma linha antero-inferiormente, que é chamada linha arqueada. A linha arqueada é muito importante para a inserção de alguns músculos. A linha arqueada se destaca até encontrar um próximo osso, que é o pubis, né, onde eu tenho aqui a eminência iliopúbica, né, uma eminência que se dá por destaque da junção entre o ilho e o pubis, que aqui está. Então a eminência iliopúbica, ela termina a linha arqueada, dando origem agora, né, à parte do ilho no seu ramo superior. O ilho é dividido em ramo superior e ramo inferior. O ramo superior, ela possui essa linha, que é chamada linha pectínea ou pectinada, onde eu encontro alguns ligamentos e inserção muscular, né? A linha pectínea, ela é cortante e segue seu trajeto até o túber ou tuberosidade púbica, né? Onde eu tenho a face articular chamada de sínfise púbica, né? A partir daí eu desço ao ramo inferior do pubis. Reparem que esses dois ramos, tanto o ramo superior quanto o ramo inferior, contribuíram para essa região aqui, que vai ser chamada de cavidade obturatória, né? Onde eu vou encontrar o forame obturado ou obturatório, né? A gente observa aqui posteriormente também um destaque no ramo superior do pubis. Eu encontro uma crista obturatória, a crista obturatória, que segue do ramo superior em direção ao início da crista acetabular do pubis, tá? Bom, com isso, seguimos agora para o isquio. O isquio é essa região mais posterior e mais rugosa. Como a gente pode observar, possui uma grande rugosidade, chamado tuberosidade do isquio. O túber isquiático, ou tuberosidade do isquio, é uma enorme projeção, rugosidade óssea na sua região póstero-superior, que destaca-se por ser origem dos principais músculos do jarrete, que compõem os músculos da região posterior coxo-femoral, né? Então aqui eu observo o túber isquiático e o ramo do túber, né? O ramo tuberal, que vai encontrar o ramo inferior do pubis, né? Fechando então essa região que é chamada de forame obturado ou forame obturatório, onde eu encontro, né, no vivente uma membrana cobrindo essa região, vedando essa região, permitindo apenas uma passagem sobre uma região dela, que vai dar origem à passagem dos elementos obturatórios para a região medial da coxa. Então é por aqui que os elementos mediais da coxa vão atravessar, né? Então, só uma lembrança, né? Entre a espinha ilíaca anterosuperior e a sínfise púbica, o túber isquiático, né? O túber púbico, passa-se um ligamento que une os dois, fazendo origem e inserção ao ligamento inguinal, por onde os elementos da região anterior da coxa passam. Então, a região anterior da coxa passa por baixo desse ligamento, que sai da espinha anterosuperior e vai até a sínfise púbica. Os elementos mediais passam através da região obturatória e os elementos posteriores passam por dentro da incisura isquiática maior, que forma o forame isquiático maior, né? Passam por dentro dessa região para a região glútea. Então eu tenho três formas de atravessar da região do quadril para o membro inferior efetivamente, né?
Bom, dando continuidade aqui, a gente observa apenas a junção dos três ossos na região acetabular, que pelo nome se dá através de um cálice, forma como se fosse um cálice de vinho, onde eu vou encontrar primeiramente a crista acetabular, que se dá através da rugosidade da junção desses ossos, formando uma crista que embarca a cabeça do fêmur, e internamente eu já encontro a face semilunar. Por que semilunar? Porque ela não segue todo o círculo, né? Ela deixa essa margem livre aqui, que é a incisura acetabular, né, que vai dar origem aqui a um ligamento que cruza essa região, chamado ligamento transverso do acetábulo, que corta essa região, permitindo aqui a passagem de elementos vasculonervosos para dentro da articulação. Então, isso aqui compõe a articulação com a cabeça do fêmur. Reparem que é muito mais esférica e muito mais profunda do que a articulação glenomeral do ombro, então permite muito mais estabilidade para a articulação coxofemoral, que é uma articulação de grande impacto, né, constantemente atribuído a ela a locomoção, né, carga de peso do corpo. Então, com isso, finalizamos a anatomia da região óssea do quadril e agradeço por isso. Obrigado.